Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo e Brief, todas as segundas-feiras em direto no YouTube e em parceria com transmissão diferida na Bola TV. Quero começar por agradecer a todas as patronas e patronos que muito nos ajudam a manter este espaço de, com e para fãs de Fórmula 1, bem como outras modalidades, e que participam connosco nos vários grupos e discussões que temos nos grupos do Vamos Falar de Fórmula 1, Vamos Falar de Fórmula 1 de forma apaixonada. Hoje tenho comigo o Pedro Filipe, com a sua nova camisola do Vamos Falar de Fumo, e o Luís Tiago Martins, para durante 60 minutos discutirmos alguns dos assuntos desta última semana no mundo de Fórmula 1 e fazer uma pequena antevisão do que pode ser o Grande Prémio do Japão no circuito de Suzuka. E começo esta semana e este podcast com a notícia que já circulava antes do Grande Prémio da China, da saída de Jonathan Whitney da Audi. Jonathan Whitney que começa a sua carreira na Benetton como mecânico, passa mais tarde para a Red Bull, onde se tornou diretor desportivo e passou no último ano para team principal da Audi. Ao fim de 23 corridas é anunciada a sua saída com efeitos imediatos e começo por ti, Luís, o que é que, dentro dos motivos que foram apresentados e das notícias que têm aparecido, o que é que achas desta saída e o que é que achas que estará preparado para os próximos passos de Jonathan Whitney? Os próximos passos acho que não é antes de mais boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está a ver. Hum, Acho que toda a gente sabe teoricamente para onde é que ele vai, ainda não foi anunciado oficialmente, mas irá trabalhar outra vez com o mago da engenharia, não é? Que muitos bons resultados lhe trouxe ao longo na parceria quando estava na Red Bull. Agora, resta saber se isso vai se concretizar ou não. O que me faz aqui um bocado de confusão na Audi é um projeto ter relativamente tão novo e já houve tantas mudanças de cadeiras de poder. O que me leva a pensar que se calhar quem foi para lá foi o André Charles quando começou, depois foram-se embora, depois foi o Matia Binotto subiu, agora foi para lá o Whitley, agora já sai. É normal, eu não acho que seja normal para uma equipa, ainda para mais começar do zero. Bons resultados, começou bem, acho que começou bem. O Jonathan Whitley pegou na Sauber, a Sauber estava cá em baixo, a Sauber o ano passado conseguiu finalmente o primeiro pódio ao Nico Hülkenberg, portanto os resultados estavam a aparecer. É uma equipa nova, um motor novo, que dá tempo ao tempo e pá, faz-me um bocado de confusão esta saída, sou sincero, faz-me um bocado de confusão esta saída dele de abandonar assim o barco neste projeto assim tão prematuramente e tão rapidamente. Mas vamos ver, e agora resta saber quem é que vai para lá, que acho que ainda não está oficial, quem é que vai ocupar o lugar dele, e espero que continue a fazer um bom trabalho, e que agora, o que é estranho é esta saída assim prematura. Tu achas que ele, logo após o Grande Prémio da China, dá uma entrevista em que fala de uma longa conversa que teve com Matia Binotto e aquilo que ele achava que eram os problemas da equipa e as questões e os possíveis problemas, não dando detalhes, que a Audi teria na sua motorização? Achas que, independentemente dos rumores o apontarem como sondado para outra equipa, isso poderá ter sido um dos motivos para a saída dele e as possíveis soluções apresentadas dentro da equipa para isso? Eu espero que sim, ou então ele está aí, é tirar areia para os olhos das pessoas, mas eu não o vejo como um mentiroso. Eu acho que ele expôs os problemas e viu que as soluções que estavam a ser preparadas para solucionar não eram as mais corretas, ou ele não estaria de acordo com elas. Por isso, a minha pergunta que eu estava a fazer, fiz de início: como é que é possível uma equipa tão jovem ter já tantas mudanças de cadeiras? Que é isso que me faz confusão. Ok. Pedro Filipe, dou-te a palavra sobre este assunto. O que é que tu achas de toda esta movimentação de Jonathan Whitney na equipa e da equipa Audi? Olha, antes de mais, haja saúde, para não dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, como se diz nos Açores, haja saúde para todos. Olha, eu quando o Luís Tiago Martins agora falou no mago da engenharia, eu pensei que o Guilherme não nos tivesse mudado de profissão, mas não. Afinal, estava-se a referir ao Adriano Newey. Eu fui ver aqui rapidamente à Wikipédia, mas acho que o mago é o Adriano Newey, não é, Luís? É isso que estás a dizer. Sim, sim, sim.
Não era o Guilherme, não era o É que o Guilherme. Guilherme a gente costuma chamar de gênio nas nossas conversas em particular. Claro, por isso não eu tinha Gênio. dito logo gênio da engenharia. O gênio, eu é que percebi mal, peço desculpa, é da idade. Faz mal. Da idade. Olha, eu concordo com tudo o que o Luís Tiago Martins disse e acrescento a minha estupefação pela facilidade com que uma equipa que eu já não concordo com isso, que é nova, não é? A Sauber era uma equipa completamente estabelecida que passou por várias iterações, aquela fase da Alfa Romeo que para mim completamente execrável, quer dizer, não vender alma ao diabo para mim, mas voltou em grande e realmente o pódio do Hülkenberg ano passado em Silverstone, que foi o highlight para eles, que foi o grito do Ipiranga e todos nós gostámos, quer dizer, quem é o fã de Fórmula 1 que não ficou contente com aquilo, mas realmente parece uma facilidade muito grande, parece que o lugar queima, parece que os lugares lá ali na Sauber, agora a Audi obviamente, parece que queimam, quer dizer, o Andreas Seidl, que era uma promessa enorme, tinha vindo da Porsche, do WEC, passa pela McLaren, sai da McLaren, vai iniciar um grande projeto para a Audi, incompatibiliza-se com alguém, vai-se embora. Agora Jonathan Whitley, que eu sinceramente, se tivesse um jogo daqueles de dardos em casa, era a fotografia dele que eu tinha nesse jogo de dardos, nem sequer era o Spice Boy, era mesmo ele, e já podemos falar disso mais à frente. Sai de uma maneira pronto, inicialmente vocês lembram-se que foi por motivos pessoais, que era peço desculpa, foi por motivos pessoais, portanto a Audi faz aquele comunicado que ele sai, isso é tapar o sol com a peneira e mandar, como o Luís disse, areia para os olhos. Faz muita confusão, eu acho que era preciso explicar um bocadinho mais, mas pronto, a Fórmula 1 hoje em dia vive também de muitos comunicados e de redes sociais e de percepções, e amanhã já estamos a falar noutra coisa com certeza, até porque o Zac Brown também fez umas declarações esta semana, portanto também isto vamos de nenúfar em nenúfar qual elefantes. Mas tenho pena porque o projeto da Audi, eu acho que já tenho dois bons pilotos, grandes pilotos, um rookie para mim que é formidável, que é o Bortoleto, o rookie que não é rookie obviamente, é um piloto muito jovem, muito rápido, altamente consistente, e o Hülkenberg não precisa de apresentações, mas também vamos ver, eles têm 2 corridas e nas 2 não conseguiram alinhar com os 2 carros, portanto é preocupante, sim, preocupante obviamente. Agora, para saltar do barco já parece-me que há mais qualquer coisa. Se é a parte técnica, eles falam do deployment do motor, não sei, não, Mati Binotto sabe mais de motores do que eu. Sim, mas sabe mais que o Whitley. Pela questão só do motor, foi-me alguma confusão, acho que Muito. já se está a perceber que aparentemente só mesmo uma equipa é que acertou e que entende todo este regulamento na parte motriz em pleno, e eles são um construtor novo, que comparado com o outro construtor novo no grid, aparentemente têm menos problemas ou terão uma solução. O que é estranho ainda, porque este regulamento foi feito por causa deles. Foram eles que fizeram. O que ainda mais estranho. E quando se fala de uma pessoa como Jonathan Whitley, e para quem não conhece o percurso dele, ele é considerado, ou era na Red Bull considerado o senhor regras. Há quem diga que se deve a ele aquele wave around de 4 carros no Grande Prémio que não se pode falar em 2021, e foi através da interpretação e do planear dele pelas regras dos pitstops que a Red Bull atinge em 2022 2 ou 3 recordes do mundo de paragens, de tempo de paragem nas boxes. E é por essa interpretação e por essa capacidade dele de ver as coisas um bocadinho para lá das regras, e pela experiência dele, ele está na Fórmula 1 desde 96, se não estou em erro, ou desde 92, que vai para a Audi e de repente o seu time principal sai, ou um dos, porque eles funcionavam em tandem, um dos seus team principal sai ao fim do segundo grande prémio. Fala-se pelas mesmas fontes que davam esta notícia antes de acontecer, fala-se porque está a ser sondado para assumir o lugar de team principal permanente da Aston Martin, porque já se sabia, ou sabe-se, que Adriano Newey estará como interino nessa função. Luís, o que é que achas desta possibilidade de eu ir para a Aston Martin, juntar mais um dos Carolas? É mais um galáctico naquela equipa, é mais um galáctico. Eu concordo plenamente que acho que o Adrian Newey não tem perfil, nem tem. Eu não o conheço pessoalmente, não faço a mínima ideia. Aquilo que nós conhecemos é dos resultados dele
de desenhar carros e de fazer carros vencedores. Eu não o conheço como líder de equipa, não sei se ele tem essa capacidade, se é bom nessa função ou não. O que é um facto é que pela personalidade dele que aparenta ter, não era daqueles team principals que nós estamos habituados ou que pensamos que é o cargo. É uma pessoa, parece que ter um bocadinho introvertida, e acho que o team principal tem que ser tudo. É o relações públicas, hoje em dia dá-se uma importância aos team principals que nunca se deu. Parece que são mais importantes do que os próprios pilotos. E acho que o Adrian Newey nessa função não é aquela. Não estou a ver o Adrian Newey nessa função. E depois, ainda para mais, com o carro do Aston Martin, como está a ser este ano, acho que eles têm que canalizar todas as suas energias para ver se aquilo melhora ali um bocadinho. Acho que faz todo o sentido. Acho que o Adrian Newey faz um step down. Não sei se é um step down, se é um step para o lado, que ele continua a ser sócio da equipa, né? Acionista da equipa. Mas acho que sim, acho que faz todo o sentido ele delegar essa função para se concentrar mais na parte técnica do carro, porque pá, quer queiramos, quer não, com o Dream Team que estava a ser, que foi construído, claro que dá tempo ao tempo, com as condições, com a renovação da fábrica, acho que este ano a Aston Martin tem sido o maior flop da Fórmula 1, infelizmente. Portanto, acho que faz todo o sentido o Adrian Newey concentrar-se na parte técnica aerodinâmica do motor, ou a ligação entre a motor, Power Unit e o chassi, porque aquilo também, pelos vistos, acho que aquilo está ali, não há conversas entre uns e outros, portanto, acho que faz todo o sentido. Vamos ver agora. Agora eu não sei, é que não li quem é que vai assumir esse time principal agora nestas próximas corridas, porque o Whitley agora vai ficar em jardinagem, não é? Quem é que irá assumir? Não vi nada sobre essa questão, mas Vi qualquer coisa até junho. Junho, ok, até à pausa de verão, portanto. Pedro Filipe, passo para ti a tua ideia sobre a possibilidade de eu passar para a Aston Martin. Olha, atalhando aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu consigo perceber tu queres ir para um projeto como o da Aston Martin, como o Luís disse, são os Galácticos, são o novo Real Madrid da Fórmula 1, ou o City da Fórmula 1. Talento ali não falta, talento não falta, experiência não falta, títulos ganhos não faltam. Se a gente somar aquela malta toda, há ali uma dezena e meia ou mais de títulos de mundiais de Fórmula 1, pelo menos como experiência, ou até como desenhadores de carros. Mas o Whitley, lá está, não sou assim uma pessoa muito ambiciosa, mas eu ponho no lugar dele, quer dizer, eu galáctico, me considero, vou para uma equipa de mais galácticos quando na Audi posso fazer se calhar uma diferença brutal e ficar ligado à história daquela empresa, dessa empresa mítica que deu cartas nos rallies nos anos 80, que continua uma ótima fama, depois em Le Mans mais tarde. Quer dizer, eu Jonathan Whitley, se calhar, ou me deixei seduzir pelo barulho das luzes, ou pelos cifrões das libras, ou não sei, quer dizer, não entendo muito bem, havendo já tantos cozinhas naquela cozinha. Eu sei que ele não é de engenharia, eu sei que ele é mais das regras. Lembras-te daquela famosa citação: Any lapped cars does not mean all lapped cars. Eu vou fazer uma t-shirt com isso, porque e vou pôr a corrida que não se pode mencionar 2021. Mas lá está, eu aí também não considero que ele tenha manipulado as regras. Ele agiu dentro das regras e por amor de Deus, não parem de dizer que houve batota. Não houve batota nenhuma, houve incompetência. Mas acho estranho ele querer se meter num saco, não um saco de gatos. A Aston Martin ainda não é um saco de gatos. Acho que ainda está tudo muito calmo, está tudo a dar tempo ao tempo, como o Luís diz, e acho que é assim que tem que ser. Mas o potencial para o conflito vai lá estar, porque a Honda parece que o motor trabalha num fuso horário diferente do chassi. Quando o chassi está a dormir, o motor está a trabalhar, que ele vibra por todo lado, partem-se umas peças, ninguém sabe bem o que fazer. Os pilotos, eu nunca tinha ouvido falar nisto, pilotos com dores nos braços, nas pernas e nas mãos, com vibrações que são impossíveis de suster. O Fernando Alonso a tirar as mãos do volante. O Alonso, o tipo mais racer daquele grid, a tirar as mãos do volante porque não aguenta. Pá, alguma coisa está seriamente errada no design daquele carro. E fez o Dakar, portanto, ele sabe o que é abanar. Sim, pá, quer dizer, o Alonso não precisa de apresentações, não precisa que ninguém o defenda, não é? Quer dizer, pode tipo dizer, pá, não consigo, fisicamente, e não é por ter 41 anos, ou 44, não é? Não, 44. Mais de 40. Era a mim.
Canderami. Portanto, há uma coisa que está seriamente mal naquela equipa. Eu não creio que o Jonathan Whitley venha a melhorar este cenário, se não apenas retirar ao Adrian Newey a função de time principal, que sim, realmente não creio que ele tenha o perfil ideal, porque às vezes para dar um murro na mesa precisa ter a voz um bocadinho mais, um tom um bocadinho mais grave. No entanto, acho que para Aston Martin é fantástico ter mais uma cabeça daquelas dentro da equipa, com uma mente brutalmente preparada para cenários de limite, para pensar on the fly, não é? Para improvisar, tem tudo pensado e calculado. Portanto, para Aston Martin é fantástico, se vai ou não. A jardinagem dele, eu estive a pensar, ele como deve ter uma casa muito grande, fez jardinagem na parte da frente de 2024 e agora vai fazer nas traseiras em 2026, porque eu não acredito que a Audi, não acredito, quer dizer, ele no contrato dele terá alguma coisa, não acredito que a Audi lhe dê o autorize em menos de 6 meses a ir para uma nova equipa na mesma função. Tenho muitas dúvidas sobre isso, ou então ele tem um bom advogado. Portanto, Sim, não sei, é bom para a Aston Martin, é péssimo para a Audi. E eu acho que, segundo o nosso produtor estagiário nos diz, acho que o Mattia Binotto vai acumular as funções na Audi, de team principal e de diretor desportivo, creio eu. Portanto, acho que é bom para ele, de qualquer maneira é mau para a Audi. Vamos ver então o que é que o futuro próximo nos traz em relação a isso, mesmo depois das declarações daquilo que veio da direção da Aston Martin, e saber que surpresas vêm por aí. Passo ao segundo assunto da noite, as declarações de Carlos Sainz, depois também do Grande Prémio da China, em que ele refere aquilo que para ele são os problemas da equipa. Vários contextos aqui, a questão da equipa e daquilo que estava a ser o caminho deles do ano passado e de como eles começam, e começo por ti, Pedro Filipe, se viste estas declarações, o que é que achas disto, e ainda por cima numa equipa como a Williams, no início destes novos regulamentos? Olha, acho extremamente necessário, porque assim, o Carlos Sainz não é um piloto qualquer, não é um rapazola, apesar de ter aquela cara ainda bastante imberbe, bastante jovem, não é um rapazola. O Carlos Sainz é um piloto que tem o respeito de todo o grid de Fórmula 1, desde os pilotos aos mecânicos, aos team principals. É um piloto que toda a gente, aparentemente menos a Ferrari, gostava de o ter dentro do carro. É um piloto que o James Valls, publicamente e creio que em privado, terá feito a mesma coisa. Aprecia as características de líder interno, de estratega, de engenheiro. É um piloto extremamente rápido, pode não ser mais rápido numa volta que um Leclerc, que um Max, mas é claramente um dos grandes pilotos desta geração e que eu aprendi a admirar bastante. E é também um piloto altamente refletivo, ou seja, ele pensa no que diz, ele pensa ele reflete sobre o que vai dizer a seguir. Isto, sinceramente, não me parece nenhuma deslealdade ao Williams. Eu creio que o que ele disse publicamente já o terá dito internamente sem problema nenhum. Porque ele sabe que tem a razão do lado dele. A própria equipa dele reconhecerá as suas falhas. Lembra-se que o Williams não participou no shakedown de Barcelona e não houve palavra nenhuma dos pilotos, portanto eles todos se mantiveram calados. Mas ao fim da segunda corrida, parece que o carro tem mais de 30 kg, creio eu, que os outros, tem o melhor motor do grid, a julgar pelas performances da Mercedes, e é uma equipa claramente em déficit. É uma equipa que não consegue, ali no meio do pelotão, é das últimas, e pelas pontinhas dos dedos. Portanto, está em grandes dificuldades. Eu acho que é dar tempo ao tempo também, obviamente. A Williams não tem os meios financeiros que outras equipas terão, apesar de ser detida por um fundo financeiro, mas eu gosto mesmo muito desta atitude do Carlos Sainz, porque não me pareceu em nada desleal. Não é um John Elkann que vem fazer aquelas declarações parvas no final do Grande Prémio do Brasil na Ferrari o ano passado. Não foi olhos nos olhos. Não tenho dúvidas que terá falado internamente antes de tornar pública a opinião dele. E creio que o próprio James Valls partilha eventualmente esta opinião. Portanto, parece-me brilhante mais uma vez um pensamento de Carlos Sainz. Luís, antes de passar a ti, peço à nossa produção para passar alguns dos comentários. Já temos alguns dos comentários no nosso fórum. O Gilberto Barros deseja boa noite a todos. O Tiago Cotrim, ou Cotrim Tiago, boa noite também. Tiago Cotrim e o Vítor Manuel Fialho, boa noite a todos. Saudações da Benedita. Estes são os comentários que tenho aqui. Passo para ti agora, Luís Tiago Martins. O que é que achas sobre estes comentários ou esta entrevista do Sainz? Eu acho que foi mais um desabafo da parte do Sainz.
Eu concordo com o Pedro a dizer que ele, antes de dizer, já ter falado interno, eu acho que nem foi ele preciso falar, porque acho que internamente eles sabem que o Reis é que são os problemas do carro, do carro deste ano. E acho que foi mais um desabafo, visto que todas as equipas, ou grande parte das equipas, em 2025 abandonaram o desenvolvimento do carro de 2025 para se focarem no carro de 2026. E pelos vistos, o carro de 2026 da Williams não é o mais competitivo, ou não é aquilo que ele estava à espera. Ele foi para a Williams a pensar em 2026. Ele assinou pela Williams a pensar em 2026, não foi a pensar em 2025. E está a ver que deu um tiro no pé. Que a Williams, todos nós sabemos que a Williams, segundo o James Wolfe, era a equipa que estava mais atrasada tecnologicamente, utilizava métodos dos anos 80, ou seja, houve ali uma revolução e está a ser aos poucos inovada ou updated com os novos equipamentos que existem hoje no mercado. Mas o Carlos Sainz, acho que ele vai para a Williams em 2025 numa aposta clara de 2026. Eu não sei o que é que lhe apresentaram, mas devem ter-lhe apresentado uma coisa do outro mundo para ele assinar. Porque em 2025 a Williams, apesar de ter feito um bom campeonato, acabou em quinto, salvo erro, foi a primeira das outras, acaba este ano, está a ser para já uma desilusão. O peso do carro, 30 quilos, que corresponde se calhar a quase 6 ou 7 décimas por segundo, por volta. Não terem conseguido efeito fazer o shakedown. O downforce do carro não é o melhor. Ou seja, eu acho que ele aposta no 2000, vai para a Williams uma aposta de 2026 de ter uma Williams, uma equipa histórica da Fórmula 1, outra vez lá em cima, e está a ver, então, mas isto afinal parece, voltámos aos tempos antigos da Williams, em que aos poucos conseguiu subir e está a voltar a mesma. Ela, neste momento a Williams é claramente a terceira equipa a contar do fim. E o Albon não iniciou o Grande Prémio da China. Da China. E o Albon participa na corrida. E o Sainz ficou, acho que é um desabafo, agora acho que agora com esta paragem forçada entre corridas, acho que foi bom para todas as equipas. Tiveram agora um grande prémio para testar e para ver o que é que podem melhorar. Ele próprio diz, agora vamos nos juntar todos na equipa e vamos ver o que é que nós conseguimos melhorar. Eu acho que eles vão lá chegar. Eu acho que relativamente à questão do peso, vocês lembram-se que quando no início do outro regulamento todas as equipas estavam em cima do peso e rapidamente o baixaram para o limite. Eu acredito que as equipas, todas elas, mais cedo ou mais tarde, têm a capacidade de fazer melhor. Agora, ele estava à espera de ser a parte do mais cedo e não do mais tarde. Eu pego exatamente nisso que tu estavas a dizer, que é ele quando vai para a Williams e depois de ter sido aquele que mais definiu as escolhas secundárias em 2024 para esta altura de 2025, 2026, ele vai com a ideia clara que, sabendo que a época de 2025 ia ser hipotecada antes de meio ou meio pela Williams, que teria um carro competitivo. Começou não da melhor maneira, os rumores dizem que eles não participam no shakedown, exatamente tiveram de aumentar o peso do chassi para passar os testes de impacto, portanto com a parte de segurança, e isso obviamente tem consequências, e obviamente que isso traduz em serem a pior equipa das 4 com motor de Mercedes neste momento na grelha. E para um piloto como eu, que tinha aspirações, mesmo na Williams, com a mudança de regulamentos, se calhar estar onde está a McLaren agora, ou estar ali em terceiro, quarto lugar, estar em sétimo ou oitavo das equipas, não deve ser bom. Acho que as declarações não têm nada de errado, ele a dizer que sim, que é preciso fazer mais, que além do peso que é preciso tirar, tem de trabalhar muito no downforce, porque lá está, é preciso fazer compromissos e até se começar a tirar a peso e se perceber onde é que tudo liga, o downforce pode não estar também a trabalhar como deve de ser. Mais algum comentário sobre esta situação da Williams? E mais uma vez, apesar de terem a melhor unidade motriz neste momento do plantel, das que existem, é mais uma das equipas que não consegue perceber como é que a Mercedes consegue pôr aquilo a funcionar. Porque eu acredito que se aquilo tivesse a funcionar da mesma maneira que tivesse na casa-mãe, aquilo se calhar também andava um bocadinho mais depressa.
Mas eu Eu tenho acho ouvido que, eu acho que a Mercedes está a fazer aquilo legal, está aqui o motor e estão aqui especificações, mas eu sei mais qualquer coisa que vocês não sabem, que põe aquilo a bombar de uma maneira que vocês não conseguem. É o e que eu eu acho. isso é a primeira vez que vou dar a minha opinião sobre esse assunto e acho que eles fazem muito bem. Eu não estou a dizer Como, que fazem mal, atenção, é? a não Eu ser faria o que haja, mesmo. a não ser que haja alguma coisa no contrato, não acredito que a Mercedes esteja em cumprimento, é isso que os regulamentos obrigam, andei a pensar, e a melhor analogia que eu consigo imaginar é um forno. Quando compras um forno, diz qual é a temperatura máxima e mínima, quanto tempo faz, onde é que estão as grelhas, não te diz quanto tempo tens de lá ter o pato dentro, portanto... Eu aí concordo e já mais tarde já farei outra analogia com pato. VFF filme de culinária, espera aí. Pá, é tal e Tascos, qual. é o Tascos, é o Tascos. Eu estes últimos dias tenho pensado muito nestas analogias e o nome carinhoso que agora dou à Fórmula 1, mas já iremos a isso. Passo ao próximo. Pedro Filipe, mais alguma coisa? Não, está tudo tranquilo. Passo ao próximo assunto. Mário Andretti vem falar sobre as primeiras corridas da Cadillac. Refere que nota que ambos os pilotos, apesar de experientes, estão algo enferrujados na forma como estão a pilotar ou como estão a encarar todos os fins de semana, obviamente derivado ao facto de terem estado um ano afastados da competição a este nível, e que esse próprio estado em que os pilotos estão pode estar a atrasar a forma como a equipa desenvolve não só os processos, mas a performance. Começo por ti, Luís, o que é que achas sobre estas afirmações de Mário Andretti? Não concordo. Acho que é o começar de culpar alguém que não a própria casa do desenvolvimento do carro, não ser tão, ou não estarem onde pensavam que iam estar. Acho que não se faz. Eu concordo, posso concordar com ele que tiveram um ano fora, estão enferrujados. Pá, não acredito, porque o Bottas, por exemplo, teve no ativo, era o terceiro piloto da Mercedes, o Pérez não. Mas eu também não acredito que antes de se sentarem no carro eles não tivessem milhares e milhares de horas sentados dentro de um simulador. Estas declarações acho que não fazem sentido, a não ser que eles dentro da equipa tenham algumas informações que a gente que não as tenha. E que se calhar que isso pode até, há quem se automotive e que se eleve quando estou a ser picado. Os pilotos neste momento foram picados, não é? Pá, a culpa está a ser um bocadinho vossa também. E eles vão ter que demonstrar que se calhar a culpa não é deles. Se calhar também pode ser uma estratégia por parte do Mário Andretti. Também é raposa velha, já que anda há alguns aninhos para saber o que é que os pilotos são, e ele sim, ele também era um verdadeiro racer. Portanto, ele lá saberá o porquê disso. Agora, se calhar, internamente era uma coisa. Eu acho que vir para cá para fora com estas declarações, numa equipa tão nova, em que parece que isto pode criar cisões e pode criar depois, dentro da própria equipa, algumas bocas vindas de dentro, num projeto tão novo, acho que não faz sentido vir já com estas bocas aqui cá para fora, pôr a nu alguma das falhas da própria equipa. Acho que devia ter um bocadinho mais de tempo. Pedro, a tua opinião sobre este assunto? Desnecessárias. São declarações desnecessárias, justas ou não sei. Não me cabe a mim, quem sou eu para avaliar as declarações do grande Mário Andretti. Mas mesmo sendo um grande campeão, um grande piloto, um tipo que eu sempre admirei, sempre gostei. Acho que é desnecessário. Acho que uma equipa que está a ser criada de raiz, sim, com é um bocadinho nem sequer a semelhança da Audi, porque a única coisa que a Cadillac tem é um motor da Ferrari, portanto tudo o resto foi feito de raiz, foram eles que construíram, foram eles que batalharam para entrar na Fórmula 1, foram buscar dois pilotos extremamente experientes, foram os dois vice-campeões do mundo, portanto tiveram no mais alto nível na Fórmula 1. São dois pilotos extremamente caros, portanto é preciso não esquecer isto, são pilotos altamente bem pagos, porque não, pelos anos que trazem de experiência e pelo conhecimento, o know-how que trazem das equipas onde estiveram, nomeadamente a Mercedes no Bottas e a Red Bull no Pérez. Quer dizer, mas sacudir água do capote, quando tu tens um chassi que perde peças,
que está no primeiro ano de Fórmula 1 e bem, pá, faz parte, quer dizer, dores de crescimento, eu longe de mim querer agora para tirar pedras à Cadillac. Sei com um Cadillac Fórmula 1 que faz-me lembrar uma limusina que anda depressa. Acho desnecessário, quer dizer, acho que a motivação dos pilotos, pelo menos acho que não se faz assim, pelo menos nos dias de hoje, não desta maneira em público, uma coisa em privado, dar-lhes uma pisada qualquer, assim, um aperto, pá, vá lá, então olha lá, então naquela curva deixaste não sei quantos segundos, ou não sei quantos décimos. Agora em público acho que não uma palmada nas costas, mas uma pep talk um bocadinho mais motivadora. Mas eu creio que os pilotos não estão minimamente preocupados com isso, sinceramente. O Mário Andretti é, obviamente, um senador da Fórmula 1 do desporto automóvel mundial, mas não acredito que faça moça. Eu digo isto como espectador, li o que li e virei a página, portanto, não liguei nenhuma. Enquanto as declarações de que vamos falar a seguir do outro senhor americano também, que me divertiram um bocadinho mais, e já vamos lá. Estas achei desnecessário, nem sequer deselegante, nem sequer. É o que é, portanto, é outra vez arroz, pronto, olha, Mas acho que não devia ter falado. Acho que devia estar pois, quitado. é Não desnecessário, devia ter, é desnecessário. mas também creio que não E terá tão criado. cedo, e tão cedo, Sim, na essa é outra. época. Né? Bem, há quem saia de uma equipa para outra a esta altura do campeonato, isso sim é cedo. Não. Sim é cedo. Ok, mas pronto, sei. mas esse ainda teve a desculpa Concordo. de ter lá um ano antes. Sim, Este verdade, não, verdade. este Sim, não é? é desnecessário, acho que é só Acho também, que foi repara, desnecessário, é isso. mas repara uma coisa, aquela mentalidade americana de se não falar esquecem, não é? Portanto, tinha que dizer qualquer coisa, disse, pronto, foi entrevistado, fez headlines, estamos a falar Mas foi a disto, parte obviamente. italiana que falou ou foi a parte americana? Eu acho que Eu acho que foi a americana. Eu ia pegar nisso. Eu acho que aí houve muito. Depois de tudo o que passamos, depois de termos o autoquante da Cadillac nos carros, começarem desta maneira, ele teve de tentar, acho que o devia ter feito de forma mais airosa, dizer que a equipa ainda está a ganhar precipitado. velocidade ou está ganhar verdinha, momento. pá, está verdinha. Então, Foi Pronto, precipitado. ele podia ter dito isso dessa forma, portanto há todo um conjunto, mas a forma como ele diz que alguns possíveis atrasos advêm da ferrugem dos pilotos, ou que os pilotos demonstram, acho que não é a forma mais graciosa. Depois é outra coisa que me faz confusão, por muita ferrugem, ou que nenhuma ferrugem que os pilotos tenham, o carro É novo. não anda, é novo, portanto, por muito bom que eles fossem, também nunca lá andavam no meio deles. Sim. Não é? Quer dizer, por muito ferrugem que eles tenham, também não há milagres, não é? O carro é novo, é uma equipa nova. Não é? Os últimos tempos, a única equipa nova que entrou a ganhar foi a BAR. sim. Certo. E Foi a repare, única. se é ferrugem o problema, então procurem o WD-40 como patrocinador. E pode ter que Exato. resolver uma parte. Não dês ideias dessas ao Zac. Pois. É o que é, é o que é. Eu acho que ele devia ter. Eu entendo, acho que, e até entendo a motivação ao fim do segundo Grande Prémio, e eles não estão nada bem, portanto, a performance, mesmo com os problemas que tem, a Aston demonstra maior competitividade quando está a andar do que eles, portanto, aí há quais problemas. Eles não têm um mau motor, a Ferrari está em segundo lugar, não é? Mas acho que ele poderia ter feito as coisas de forma diferente, mas é muito ao registro do que foi Mário Andretti ao longo dos anos. Peço outra vez à nossa produção para passar mais alguns comentários. Temos o André MM a desejar boa noite a todos, e temos o Alexandre a referir que eu terei perdido um jogo, e que por isso tenho de moderar. E que bem que estás. Sem caixas. Passo ao próximo assunto. Zac Brown, não ao estilo de Mário Andretti, mas muito ao seu estilo, vem também fazer declarações depois do Grande Prémio da China, em que refere que ainda vamos ganhar este ano com o MCO 40, e faz um apelo às armas da equipa para se agregarem e reconstruírem aquilo que tinham no final do ano passado.
para tentarem ser de novo competitivos, todas as situações que têm acontecido. Começo por ti, Pedro. O que é que achaste destas declarações do Zac Brown? Olha, o Zac Brown é um gajo que já foi a 2 ou 3 corridas, creio eu, não é? Acho que já viu 2 ou 3 corridas na vida dele. Eles têm que lhe explicar que para os carros ganharem corridas têm que participar nos grandes prémios. Acho que é importante, tem que ver as luzes vermelhas a apagarem-se e depois fazerem rumo para a frente, não é? E os carros dele não fizeram isso na China, portanto, eu acho que ele devia estar, era caladinho, tentar perceber o que é que aconteceu na China, esclarecer se calhar ainda melhor os fãs do que aconteceu, porque eu, não sendo fã da McLaren, obviamente, temo pela saúde mental do Guilherme e de pessoas como ele, que ficam sem saber o que é que vai acontecer nas corridas. E sinceramente são explicações um bocadinho, as que vieram, pelo menos a público, do André Stella, que mediu cada palavra que disse naquela conferência de imprensa para explicar porque é que cada carro não participou. Eu acho que essa devia ser a verdadeira preocupação do Zac Brown, que é muito bom a defletir responsabilidades e a fazer um bocadinho aquilo à americana, que está aqui um problema, não olhem para aqui, olhem para a outra mão, não é? Pronto, tem um bocadinho isto, e a McLaren tem outros problemas que, como o Luís já disse há bocado em relação ao Williams, não sabem o que fazer daquele motor Mercedes, estão ainda a coçar a cabeça sobre que programação é que vão pôr dentro daquele motor para conseguirem extrair o que a Mercedes está a conseguir extrair. E pronto, está aquilo que se chama a portuguesa, está à rasca, porque é bicampeão do mundo de marcas, de construtores, perdão, campeão do mundo de condutores, tem menos voltas feitas, se calhar, que a Aston Martin. Tem metade das voltas feitas da Aston Martin. Tem menos, a McLaren tem menos voltas que a Aston Martin. Tem metade. Portanto, quer dizer, eu acho que vai ganhar corridas. Vai, quer dizer, se nós dermos uma máquina de escrever a um chimpanzé, ele há de escrever os maias. Portanto, a possibilidade existe. Agora, com esta performance, e pior, não é a performance dos carros, é a performance da equipa. Portanto, a equipa, o Piastri teve aquele suposto erro, que por visto não foi um erro, foi um deployment. Foi um deployment de potência. Pá, desculpa, o Piastri não faz um erro daqueles sem mais nem menos, quer dizer, desculpem, custa muito acreditar. Não é um bug, é uma característica. Exatamente, não, isso era bug, já não é defeito, é feitio. Exatamente. Perdoem-me o anglicismo. Portanto, eu acho que ele tem que estar preocupado com a equipa, porque os pilotos não têm nada a provar, nem sequer está isso em causa. Mas o Zac Brown é aquele tipo. Pá, eu tenho alguns amigos assim, quer dizer, que estão-se com pouca coisa e tentam esquecer o problema que está ali à frente dos olhos deles e querem-nos convencer de outra coisa. Portanto, é um vendedor de enciclopédias, no fundo. Mas pronto, que se vão ganhar corridas. Eventualmente, se a Mercedes tiver uma hecatombe, se o Luís e o Charles se amarrarem os dois numa curva qualquer de um desses circuitos por aí fora, eu provavelmente ganho. O talento dos pilotos está lá, a equipa também não desaprendeu. Agora, vá lá, como diziam os ingleses, desculpem-me agora a expressão, get your shit together, não é? Quer dizer, já chega, já tem 2 corridas. Vamos lá ver agora se inicia o campeonato. Portanto, Zac Brown a ser Zac Brown. Mas sim, fez-me rir. Este sim fez-me rir. Luís, o que é que achaste sobre isto? É Zac Brown a ser Zac Brown. Eu acho que o Zac Brown nesse aspecto é extremamente inteligente, que é chamar as atenções para ele e deixar o departamento de corridas, quem faz os carros e quem faz os carros ganhar, trabalhar. Ele, quando o McLaren há 3 anos atrás, quando começou, não começou, aquilo não era um carro Fórmula 1, era um barco, não é? Era um barco, ainda há remos. E ele, sempre positivo, sempre com esta maneira de ser. Eu acho que é uma característica dele, e eu concordo com essa característica, e ele vê sempre o copo meio cheio e nunca meio vazio. Portanto, ele acredita plenamente naquela equipa e já teve provas que esta equipa é capaz de dar a volta à situação, não é? Quem é que diria que há 3 anos atrás a McLaren chegaria onde chegou o ano passado? Não é? Bicampeão. Eu que digo, há 3 anos atrás, quem é que dizia que aquela equipa... Nem tu nem ninguém. Ele dizia. Isto é uma forma dele falar e não, se calhar para evitar que as pessoas digam mal da equipa, porque ele depois também, quando se diz mal, os patrocinadores também não devem gostar e a gente já sabe como é que é a parte comercial dele, o marketing da McLaren neste momento, e ele não quer que se fale mal da McLaren.
E depois tem outra coisa, que é chamar mais uma vez as atenções para ele. Eu acho que este duplo DNS da McLaren tinha sido completamente diferente se tivesse lá o Zac Brown, porque o André Stella pode ter muitas qualidades. Agora, falar numa conferência de imprensa não é uma delas. E acho que quando está cá o Zac Brown, quando o Zac Brown está presente, quem fala é o Zac Brown, não é o André Stella, que fica muito mais concentrado para outras funções, para as funções dele. Eu acho que é o Zac Brown a ser Zac Brown. Eu, por um lado, concordo com ele. Vamos reagrupar, vamos começar, vamos pôr isto a trabalhar. Nós sabemos fazer isto. É dar motivação à equipa. Acho que eu concordo, eu não discordo das intenções dele. E mais uma vez é pôr os focos das luzes nele próprio e deixar com que o resto da equipa tente funcionar, tente melhorar. Eu aí entendo perfeitamente o que estás a dizer e acho que sim, é ele a chamar a ele, não diria parte da responsabilidade, mas a chamar a ele as atenções para que não se foque na equipa, mas ele tem apontamentos na entrevista em que ele diz que a equipa ainda tem de fazer muito mais e melhor. Ele diz que de facto aerodinamicamente o carro não está ao nível que esperavam e que estiveram a desenvolver. Não nos podemos esquecer que a McLaren esteve até ao último dia, até a última corrida, a lutar com a Red Bull e também daí se calhar os problemas desses dois carros e não estiveram tão focados, obviamente que já estavam, mas não tão focados como outras equipas no carro deste ano. Deixou também a sua achega ao facto de ser consumidor de um motor Mercedes e que podem não estar exatamente a perceber como é que aquilo tira o melhor rendimento, mas sim, acho que na base está eu a tentar fazer esquecer os dois pilotos que tiveram, um deles tem 2 fins de semana seguidos desastrosos e o outro que para todos os efeitos é campeão do mundo e que tem uma corrida terminada e não começa com uma avaria elétrica, segundo o André Stella, e a diferença que tu falas da comunicação é uma avaria que não é igual, mas é no mesmo componente do carro deles e é um componente do motor, portanto uma coisa que não se entende muito bem. O próprio carro não pode ser lento porque eles no Grande Prémio da China, eu acho que foi na sprint de qualifying, eles fazem um terceiro lugar. O Norris fica o carro também não pode ser assim tão lento, pode ser rápido numa volta, em corrida a gente não sabe, pelo menos a jogar pela Austrália, mas pronto. Agora, o carro também não pode ser assim tão lento para ficar em terceiro lugar, não é? Não pode ter sido neste tipo de coisas tem mais a ver com o padrão que a equipa tem dos anos passados ou com o padrão a que está na equipa. Entre estares a ganhar e seres a força principal na Fórmula 1, não estares ainda a entender bem o que é que o teu carro é capaz de fazer. Mas isso é Fórmula 1. Certo, isso é competição. Isso é competição, ou estás cá em cima e assim já não estás. Ou seja, deixa-me só fazer aqui uma pequena curiosidade. Eu acho que esta deve ser a pior defesa de um título mundial desde que o Nico Rosberg. Nico Rosberg não. Mas é parecido. Esse também não apareceu. A sério. Esta defesa do título do Lando Norris, ou um Prost, exatamente, está assim um bocadinho confrangedor, sinceramente. E é engraçado, vocês reparem bem com uma falta. O Lando, atenção, tem um talento daqui até à Lua, mas aquela não é um Hamilton, não é um Max e não é um Alonso, porque ninguém fala dele. Já repararam que o campeão do mundo está a ser perfeitamente ignorado por nós também, fãs? Eu pecador, me confesso. Quer dizer, eu não tenho pensado no Norris, sinceramente, não tenho. Eu posso fazer uma chega, Pedro. Quando o Damon foi campeão e foi para a Arrows, tu falavas dele? Quem? Com o número 1. Quem? Pois não. Pois. O princípio é o mesmo. É campeão do mundo, mas foi ano passado. Este ano não está a ganhar. Deixa-me defender o Lando Norris. Eu acho que o Lando Norris tem muito mais talento que o Damon alguma vez. Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer és campeão do mundo, mas depois vais para uma equipa, não estás à frente. Mas parece ser um campeão do mundo sem glitter, não é? Sem não sei. E completamente merecido o título. Quer dizer, não estou aqui, mas é quase uma meia-culpa que eu faço como fã de Fórmula 1, em que quando se fala, e hoje penso e falo de Fórmula 1,
o Lando Norris não é assunto. É engraçado, não é assunto. E isso, desculpem, Ele- se calhar Ele próprio foi um também pensamento não em quer voz alta. ser. Pá, provavelmente também. Ele próprio não quer ser. Foi Tu vês assunto. pelos outros que sempre que arranjam oportunidade vêm dizer ao bem ou mal dos regulamentos, dizer ao bem ou mal de outra corrida. Ou Ele é fazer mais um que outra está a dizer coisa. mal, não é? É o que eu disse, Desculpa. foi o que eu disse a semana passada. Neste momento só há 4 pilotos que dizem bem do regulamento. Sim, ou seja, desculpa ter estragado aqui um bocadinho o alinhamento, mas isto do Não, Lando Norris é não. uma coisa que me vem assolando. Lá Mas está a meia é culpa. porque não está a ganhar, ó Pedro. É porque não está Claro, mas repara, não está a ganhar e ninguém está preocupado. Estamos todos preocupados com o Max que se anda a arrastar, coitadinho. Porque E o Lando ninguém... só ganhou uma vez e o Max já ganhou mais vezes. Pois, porque um é muito melhor que o outro, acho eu, se calhar. Sim, não, mas estamos a falar de que é que não falas. É um bocado por aí. Eu aí acho que é mais do que o Ando, porque ele sempre foi muito low profile, mais do que o Ando, a maior mudança de paradigma é o Piastri, em que passa de segundo, terceiro e prodígio e futuro campeão do mundo para não começa corridas. O Kimi já é o melhor piloto mais jovem de sempre. E de repente não se fala do Piastri só do facto de não ter começado as 2 corridas. Portanto, mas eu acho que é um bom sinal não se falar dos pilotos, porque é sinal que se falássemos dos pilotos, tinham muito mais foco para os problemas e que se calhar estavam a ser muito mais escrutinados do que aquilo que estão a ser. Acho que neste caso é bom eles não terem as atenções por cima dele. Acho eu. Não, eu entendo de não ter esse tipo de atenções, mas neste caso é porque eles não estão sequer a correr. Pois, Luís, percebes, Luís? É por isso. Mas, ok, eu não acredito, é assim, eu estou a tentar defendê-los, atenção. Estou a tentar defendê-los. Pai de piloto é pai de piloto. Estou a tentar defendê-los. É claro que eles estão preocupados, é claro que aquele walk of shame do Piastri e do Grande Prémio, aquilo merecia pena, que metia pena. Mas eu acho que é bom eles não falarem dos pilotos, porque ao fim e ao cabo eles são, quer queiramos, quer não, eles são a cara da equipa, são eles que dão são que fazem o produto final, são o resultado final de um conjunto de 1500 pessoas a fazerem um carro, e eles são aqueles que o põem aquilo a funcionar. Ou põe no muro, ou põe no muro, é conforme. É o conforme. E acho que neste momento é bom não se falar deles e está-se a falar, porque eles podem se focar no desenvolvimento do carro. É muito melhor estar a falar neste momento da Mercedes, da Ferrari, principalmente em fins de semana de corridas. São os que vão à frente, não é? E deles não podemos falar porque eles também não participam. Portanto, não vale a pena estar a falar deles. Eu acho que faz sentido neste momento, estamos a falar da Aston Martin, que tem sido o flop, portanto, e eles têm sido passado um bocadinho por os pingos da chuva dos maus resultados que estão a ter, e acho que só têm a ganhar com isso. Agora, tem que provar que conseguem melhorar. Agora, se continuarem sempre assim, aí mais cedo ou mais tarde, o martelo há de cair em cima deles também, não é? Havia um comentário giro sobre isso, tentarei adaptar, que é a sorte de muitas equipas este ano é que está lá a Aston Martin, assim não se fala delas. É um bocado por aí, É um bocado por aí. Passo então ao último assunto da noite. Estamos em semana de Grande Prémio do Japão. A corrida vai ter lugar na madrugada de sábado para domingo, ou já de domingo, no Circuito Internacional de Suzuka, com o comprimento de 5.800 metros, 18 curvas, e o Grande Prémio terá 53 voltas. O recorde é do ano passado, de Kimi Antonelli. E a Pirelli vai levar os compostos C1, C2 e C3, os mais duros da gama. Dados os novos regulamentos, dado o que se tem falado, o que é que vocês antevêem no fim de semana, as vossas antevisões, as bold predictions, e quem é que pode brilhar ou estar pior neste Grande Prémio? Pedro, desculpa, Pedro. Bom, aquilo que eu acho que vai acontecer, acho que a Mercedes obviamente tem tudo para dominar no fim de semana e fazer o 1-2, a ordem, sinceramente, para ser um bocadinho chato, mesmo sendo fã do Jorge, acho que gostava de ver o Kimi ganhar e ser líder do campeonato. Acho que era espetacularmente, era bom para a Fórmula 1, era bom para o desporto, e para ver o Jorge com aquela cara macambúzia a fazer aquela birra dele com aquele seu 1,90 m. Uma bold prediction,
Epá, a bold prediction que eu gostava que acontecesse era o Luís ganhar uma corrida com a Ferrari para calar as bocas todas e os maldizentes e eu poder finalmente estrear a minha t-shirt do culto do Hamilton, que ainda não tenho que mandar fazer. Era o que eu gostava, mas é uma bold prediction, mas seria mais um apaziguar de paixões e emoções, era ver o Luís a ganhar uma corrida com a Ferrari, mesmo que não ganhasse mais nenhuma. Pá, e retiravas no final do ano e deixava o Berman seguir a sua carreira na Ferrari. O que eu acho em relação aos regulamentos e à pista de Suzuka, acho que o Suzuka não merece estes carros, acho que o Suzuka é daquelas pistas, epá, qualquer gajo que goste de corridas, qualquer pessoa que goste de carros, qualquer pessoa que goste de limite de velocidade, roda a roda, competição até ao fim, e para quem como nós viu corridas durante a madrugada, péssima transmissão da Fuji TV, em que tantos dos nossos favoritos ganharam e perderam, e corridas tão apertadas e corridas renhidas, epá, se calhar vamos ter um passeio dos Mercedes por via dos regulamentos, por via dos carros que temos, não é? Os carros são, além de serem feios, são maus, para mim Pedro, portanto, vão melhorar, com certeza que vão melhorar. Mas Suzuka não merece estes carros, Suzuka merece lutar por uma travagem, não é gerir energia até onde é que eu vou travar agora para lixar este carro com a minha bateria. Pá, coisa nunca dita na história do desporto automóvel, não sei se é na Fórmula Dyson, na Fórmula E. E tenho pena que Suzuka tenha que ver isto, é daquelas coisas que uma pista não merece ver. Muito rapidamente, pegando no que estás a dizer, eu há pouco não referi isso, é um circuito com muitas curvas de alta velocidade e de alto downforce, e para esta corrida vai ter 2 pontos de overtake, entre a curva 18 e a 1 e entre a curva 14 e 15. Portanto, só 2 pontos em que os pilotos terão, se passarem na curva 17 a menos de 1 segundo, terão mais energia para usarem. Vamos ver o que é que isso dá. Luís, está explicado, Sérgio. Depois dessa explicação, pronto. Eu já. É aquele circuito com estes carros, já com a geração anterior, há ali uma curva que é a 130R, que é antes da chicane, que era uma curva super desafiante, mas já com a geração dos carros anterior, com a geração anterior, já não era assim tão desafiante, porque já não era uma curva, já era uma reta torta. Este ano já acho que ainda vai ser menos desafiante, porque a seguir à Spoon, até chegar aí até à 130R, tens um segmento de reta grande e o tempo que eles cheguem lá é pá, mais devagar do que o Honda NSX do Senna quando estou lá. Estou com esse receio. E esse circuito, que era um circuito super desafiante, eu acho que a primeira parte do circuito, o primeiro setor, digamos, pá, que aquele snake das curvas, pá, aquilo vai ser fabuloso, o layout do circuito. Agora, com estes carros, pá, não sei, ainda para mais com os problemas de deployment que muitas equipas estão a ter, estás a ver ali no meio dos S's de um carro de repente ficar virado ao contrário. Vamos ver, espero que não. Agora, como o Pedro diz, que é um circuito que não merecia, e acho que é um circuito desafiante para os pilotos, mas com estes carros, principalmente porque a bateria se esgota ao chegar lá ao fundo daquela curva, pá, foi das coisas mais incríveis que eu vi na Fórmula 1, foi ali uma ultrapassagem por fora. E não foi a um piloto qualquer, foi um 7 vezes campeão do mundo. Exatamente. Foi uma ultrapassagem do outro mundo. Hoje em dia, com a geração anterior, aquilo já não era uma curva, já era uma reta torta, e eu, com estes regulamentos, temo que eles chegam lá está, temo, porque estes carros parecem ser da Temu, cheguem lá ainda bastante mais devagar, ou seja, aquilo perde o desafio do que era aquela pista. E depois tens aquela curva, já chegam lá devagar, depois tens aquele ponto de ultrapassagem da chicane, onde tanta história nos deu. Acho que vai perder ali um bocadinho, acho eu, espero que não, espero que esteja totalmente errado. Mas eu também, eu quero estar enganado. Estar enganado, atenção, mas eu temo que isto vá ser assim. Tens as duas retas onde há overtake e onde há um maior deployment elétrico são imediatamente uma a seguir à outra, só com um ponto de regeneração. Portanto, eles entre a 14 e a 15 ou vão muito tempo em Eastern Coast e com os motores em alta rotação, ou aquilo não vai haver deployment para a reta da meta. Portanto, vamos ver.
sobre isso. Eu, voltando às minhas analogias, e não fazendo se gosto ou não gosto dos regulamentos, acho que estou certo que vai melhorar muito as próprias adaptações dos regulamentos, a forma como as equipas percebem a tecnologia, mas neste momento eu chamo isto de Fórmula Pato. Para quem não sabe, o pato nada, voa e anda, mas não faz nada graciosamente bem. A única coisa que faz bem é depois estar no forno com arroz. A Fórmula 1 a Fórmula 1 faz exatamente o mesmo a Fórmula 1 faz exatamente o mesmo neste momento. Tem as melhores equipas de engenheiros, os melhores pilotos, os melhores motores de combustão, os melhores motores elétricos e depois não faz nada bem. Pronto, é isso que eu sinto neste momento da Fórmula 1, portanto é a primeira vez que eu estou a dizer. Estou certo que vai melhorar, estou certo que se calhar até nos vamos adaptar a ver isto, porque estamos habituados a padronizar por baixo, mas de facto não é isto que eu gosto na Fórmula 1, portanto espero que isto melhore. E acho que vai ser uma rapidamente. daquelas corridas de ultrapassagens, 3 e 4 ultrapassagens por volta, devido ao esgotamento da bateria. Quem utiliza mais a bateria no princípio da volta, depois naquelas retas, na parte final, que é praticamente a fundo, vai ter vantagem. Portanto, eu acho que vai haver muita gestão de incerteza Aliás, eu acho que começa o mesmo piloto em primeiro ou em segundo, o que for, estiver em batalha. Durante a volta vai perder esse lugar e vai chegar ao final da volta outra vez no mesmo lugar em que começou, tendo perdido um lugar. Acho que vai haver muito disso. Vais ter um piloto que consiga manter-se próximo do outro na zona da 130R ou depois de saírem da Spoon e que entre com muito mais bateria na reta da meta vai conseguir passar. Vais ter problemas de quem em ultrapassagem se estique na reta da meta e depois chega aos S e lá está, não tem bateria para depois aguentar ou vai ter de estar ali a guiar e não a conduzir um Fórmula 1 nos S, não sei. Em relação às minhas bolds, eu numa estreia dou a minha bold para a Ferrari. Acho que este circuito, sabendo as fraquezas e os fortes, pelo menos até agora, dos carros, acho que a Ferrari tem tudo aqui para superiorizar, acreditando que não tem nenhum problema. E que aquilo que é a parte forte da Mercedes não seja tão notada. E vou mais longe, que ponho as minhas fichas no Lewis, até porque tenho uma esfregona para entregar, portanto espero que seja. Eu ia-te lembrar disso, ainda bem que foste tu. É verdade. Portanto, a minha bold é que o Lewis ganha no Japão. E claro, no meu caso, alguma ansiedade para ver se já há algumas soluções para o motor que está atrás no Aston Martin. Vamos ver o que é. Faço mais algum comentário de algum de vocês? Epá, querem fazer apostas ou não? Assim, daquelas bold assim. O que é que acontece primeiro? É a Aston Martin fazer mais de 75% do grande prémio ou os McLarens começarem? As McLarens começam. Eu acho que a Aston faz antes 75% de um grande prémio. Eu acho que a Honda acho que vai trazer. É o grande prémio da casa deles. O circuito é deles, não é? É por isso. Sim, o circuito é deles. É da Honda Motorland, que é uma subsidiária da Honda. O circuito é deles. Portanto, vamos esperar que eles deem a volta por cima e que tenhamos esquecemos as regras. Vamos esquecer as regras que a gente todos não gostamos e que tenhamos um grande prémio entretido. Não esquecer que muda a hora. Pois, muda a hora, portanto. É sábado para domingo muda a hora. Mais tarde do que o previsto. Exato. Quando for uma das duas, são duas. Agradeço imenso aos dois, agradeço a todos os que estiveram connosco. Obrigado, o nosso tempo está esgotado por hoje. Obrigado por tudo e vemo-nos em breve. E obrigado por verem o Sportful.